Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, do verso 24 ao 31. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória, e construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite, e fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. E ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia acontecido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Quando nós olhamos para a experiência vivida por Ezequias, e se formos olhar também em diversos outros exemplos da Bíblia, nós vamos ver que Deus sempre nos trata, nos provando, nos levando a situações nas quais nós nos vemos ser testados. E eu percebo que a nossa vida hoje ainda traz esses traços. Quando nós não estamos sendo testados pelas pessoas, às vezes estamos sendo testados pelas circunstâncias, e às vezes estamos sendo testados pelo próprio Deus. E em meio a tantos testes, eu percebo que a vida para nós às vezes parece mais um concurso, que nós estamos nos submetendo. E toda pessoa que se submete a um concurso é porque quer alguma coisa melhor na sua vida. E desta maneira eu compreendo que Deus, através dos testes que faz conosco, Ele sempre quer nos levar a uma situação melhor, a uma condição melhor. Seja a nível de compreensão do que está acontecendo conosco, ou seja até mesmo a nível de situação de vida. Deus nos tira às vezes de um patamar em que nós estamos vivendo debaixo de algum tipo de opressão, algum tipo de crise, e Ele pode nos levar a um outro patamar de libertação, de tranquilidade, de harmonia e de paz interior. Certa vez, eu era membro de uma igreja aqui perto, a Igreja Batista do Turf, e líder do Ministério de Evangelismo e Missões. E Deus colocou no coração meu e de outras pessoas da nossa igreja de fazermos aqui um grande projeto, um projeto social, um projeto evangelístico. E esse projeto demandava um final de semana no qual nós nos reuniríamos aqui para pregar e para abençoar as pessoas aqui do bairro. Mas nesse local onde nós estamos hoje, havia um terreno baldio, necessitava ser limpado. E quando nós marcamos a data, nós tínhamos pensado em estender aqui uma lona de um circo. E quando nós viemos naquele final de semana, era sexta-feira, o projeto era para acontecer sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro até a noite. Mas na sexta de manhã, quando nós chegamos aqui, estávamos debaixo de chuva. E nos espantou que ninguém veio para ajudar, só estava eu e o irmão Rogério. E alguns cantos estavam com matos, outros estavam com poças de água por causa da chuva. E aquilo que nós pensamos como solução para aquele momento foi comprar alguns caminhões de areia, e foi mais de 10 caminhões de areia que nós colocamos aqui, para poder estendermos então a lona do circo, colocarmos as cadeiras e fazermos o culto ao Senhor, para que no outro dia nós pudéssemos estar aqui com enfermeiros, com médicos, com dentistas, e prestando um serviço social à comunidade. E naquele dia, debaixo da chuva, estávamos só eu e outro irmão. Algumas pessoas passavam, que nós conhecíamos, que era até da igreja, e diziam assim: olha, à noite a gente vai estar aí. Mas ninguém parava para ajudar, ninguém parava para cooperar.
e vendo a gente naquela situação, eu imagino o que as pessoas pensavam: será que realmente à noite vai ter alguma coisa nesse lugar? E naquele momento o irmão Rogério olhou para mim e falou assim, eu nem era pastor, falou assim: Sandro, Deus aprova, mas antes Ele nos prova. E aquela frase ficou gravada na minha mente até o dia de hoje. E eu creio que eu nunca vou me esquecer. E quando eu olho para a história de pessoas a quem Deus abençoou, com quem Deus trabalhou, eu percebo que Deus nunca ofereceu facilidade a ninguém. Deus ofereceu a manifestação do seu poder, Deus ofereceu a sua bênção, mas Deus sempre ofereceu também uma oportunidade de crescimento em meio a algum tipo de provação, em meio a algum tipo de adversidade. Se nós olharmos para a vida de Ezequias, não foi diferente. Foi um homem que passou por dificuldades, enfrentou alguns problemas. Se nós olharmos para a vida, por exemplo, de Jó, nós vamos ver que ele foi um homem que, embora fosse aprovado por Deus, e o próprio Deus deu um testemunho favorável acerca dele, dizendo que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem fiel ao Senhor. Houve um momento em que Deus permitiu que Satanás tocasse nas suas coisas, nos seus bens, Deus permitiu que Satanás tocasse na sua família, levando seus filhos. Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, colocando nele uma enfermidade. E Deus não permitiu que Satanás tocasse na sua vida. E o propósito, naquele momento, era submeter Jó a um tipo de teste, a um tipo de prova. Por quê? Satanás falou com Deus que, da maneira como Deus abençoava Jó, era fácil receber a adoração de uma forma íntegra e fiel, como Jó oferecia. Então Deus disse: olha, pode tocar nas coisas dele, na família dele, na saúde dele, só não toque na sua vida. Deus submeteu Jó a um teste. E quanta paciência Jó teve. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu fiel ao Senhor, nunca negou a sua fé. E no final da sua história, Deus o recompensou, dando em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Se nós olharmos para o exemplo de Abraão, na sua caminhada com Deus, a Bíblia diz que ele foi um homem amigo de Deus, a Bíblia diz que ele foi o pai da fé. Mas para esse homem, em meio à sua alegria de ter a sua família constituída, de receber o seu filho Isaque como promessa de uma grande nação, Deus pediu Isaque em sacrifício para Abraão. No momento em que ele levantou o cutelo e que ia matar o seu próprio filho, o anjo do Senhor apareceu, segurou a mão de Abraão e providenciou um cabrito para que ele pudesse oferecer em sacrifício no lugar de Isaque. Eu olho agora para Ezequias. E eu vejo um homem que foi testado também na sua fé, na sua fidelidade, e em tantas outras áreas de sua vida, como nós também temos sido testados hoje. E eu aprendo, irmãos, que muitas vezes não é somente Deus quem nos testa. Às vezes são as pessoas, às vezes são as circunstâncias da vida que nos levam a um tipo de prova, na qual nós precisamos ter certeza e testificar a nós mesmos e às outras pessoas, né, acerca de quem nós somos. Qual é a nossa essência? Existe um Espírito Santo na nossa vida que nos transforma, que nos modifica? Então eu vejo na Bíblia algumas pessoas sendo testadas com relação ao seu caráter. Eu vejo na Bíblia pessoas sendo testadas com relação ao seu amor, à sua fé, à sua honestidade, à sua lealdade, à sua bondade. E quando Deus faz esse teste, na verdade, Ele está nos colocando diante de uma avaliação para o nosso próprio crescimento. Isso também nos mostra, através do relacionamento que temos com as pessoas, em meio às circunstâncias, que nós estamos sendo observados. Existe o aspecto social, mas existe também o aspecto espiritual nesse relacionamento. Então nós somos avaliados através das nossas reações às pessoas, a maneira como nós reagimos aos estímulos que elas nos apresentam. Nós somos às vezes avaliados com relação aos problemas pelos quais nós passamos. Somos avaliados com relação aos conflitos interiores e exteriores com os quais nós lidamos. E também somos avaliados, sobretudo, irmãos, com relação às nossas vitórias, ao nosso sucesso. E às vezes as nossas derrotas também, aos nossos fracassos. São situações que nos colocam à prova.
E todas as vezes que nós somos colocados à prova, é porque existe ali uma oportunidade para desenvolvermos o nosso crescimento espiritual, para desenvolvermos a nossa fé e para nos aperfeiçoarmos na medida do caráter de Cristo Jesus. Agora, um dos problemas que nós enfrentamos é a dificuldade de reconhecer esses testes. Nem sempre nós identificamos os testes nas nossas vidas. Às vezes nós confundimos o teste com um problema tão somente. E às vezes nós esquecemos que aquele problema poderá ser traduzido como uma solução para algo novo na nossa vida. Então nós não lidamos com os problemas como se fosse um processo pedagógico, um processo didático de Deus, uma avaliação, uma prova, um teste. Então o que nós precisamos fazer, como a Bíblia nos ensina, é lidarmos com essas situações na perspectiva de que Deus está inserido no meio delas e de que existe um propósito de Deus sobre a vida daqueles com quem Ele tem compromisso. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu olho para o exemplo de Jó, quando eu olho para o exemplo de Abraão, e quando nesse texto que nós lemos eu olho especificamente para o exemplo de Ezequias, eu vejo que Deus de fato o colocou a uma situação de teste. O último versículo que nós lemos, segundo Crônicas 32, verso 31, diz que quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar a Ezequias acerca do milagre, do sinal miraculoso que tinha acontecido ali em Judá, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Esse foi o último teste que Deus fez com Ezequias. Mas se nós olharmos para os detalhes da história desse rei, nós vamos perceber outros testes em diversas áreas da sua vida. O primeiro teste que eu vejo acontecer foi o teste da fidelidade ao Senhor. A história do rei Ezequias, nós lemos aqui no segundo livro das Crônicas, ela está de uma forma mais resumida, mas nós podemos encontrar no segundo livro dos Reis, capítulo 19 e 20, e também no livro de Isaías, no capítulo 38, mais detalhes acerca da história desse homem. E esse fato foi tão importante que foi registrado nesses 3 livros da Bíblia. Você vai encontrar detalhes em cada um deles. Nós vemos um rei do povo de Deus enfrentando um grande exército infinitamente superior ao dele e por meio da oração vencer a guerra, sem precisar lutar. Nós vemos um rei que enfrenta uma enfermidade e que recebe a visita de um profeta que, em vez de proferir para ele palavras de cura, proferiu para ele uma sentença de morte, dizendo: olha, o que Deus mandou te dizer é que você tem que preparar a sua casa, colocá-la em ordem, porque essa enfermidade é para a sua morte. E o que nós vemos aqui é o exemplo de um homem que recorreu a Deus em oração, nos diversos momentos de tensão na sua vida, pelos quais ele passou, os enfrentamentos e os problemas, e vemos o exemplo de um homem que venceu, que recebeu a resposta positiva da parte de Deus. Então, no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, vem narrando o início da história do rei Ezequias, dizendo que ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que Davi havia ordenado. Diz que ele retirou os altares, ele quebrou as estátuas que eram objeto de idolatria, ele deitou abaixo todos os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés havia feito, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso para aquela serpente, e eles chamaram aquela serpente de Neustã, até os dias de Ezequias. Nenhum outro rei teve coragem de destruir. Ezequias, jovem, 25 anos de idade, pelo conhecimento que ele tinha da palavra, pela maneira como em que ele lidava com os mandamentos do Senhor, lendo no Pentateuco um dos mandamentos de Deus lá dizendo: não adorarás imagens de escultura. Quando ele viu o povo adorando aquela serpente, ele foi lá e destruiu. E Deus o abençoou por conta disso. Diz o verso logo seguinte:
no Senhor Deus de Israel ele confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou até o Senhor, se aproximou do Senhor, não se apartou dele e guardou os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E assim o Senhor Deus foi com ele. Ou seja, Deus o acompanhava durante toda a sua vida. Esse é o princípio da fidelidade. Você ser fiel à palavra de um Deus em quem você crê. E o que tem faltado nas nossas vidas hoje, irmãos? Muitas vezes nós conhecemos o que é princípio de Deus, sabemos o que é um valor de Deus, sabemos o que é um mandamento de Deus, mas nós ajustamos a nossa consciência, a nosso bel prazer, de acordo com a circunstância que nós estamos passando e vivemos, e não confrontamos, por exemplo, a cultura da sociedade, mas nos adaptamos a ela. Ezequias não foi assim, mas ele preservou a palavra, e como rei, ele mudou a cultura de uma sociedade de acordo com a palavra de Deus. Ele passou no teste da fidelidade. O segundo teste ao qual ele foi submetido foi o teste da confiança. Quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, cercou a cidade de Jerusalém e ameaçou destruí-la, naquele momento a reação do rei Ezequias foi de trabalhar com a fé do seu povo e lembrar a eles quem era o Deus a quem eles serviam. Acompanhe no verso 7 do capítulo 32 de 2 Crônicas. Ezequias reuniu o povo e disse: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E por conta dessa palavra, o povo ganhou confiança. Interessante esse teste, o teste da confiança. O rei Senaqueribe não conseguia compreender aonde estava a confiança daquele povo. Ele chegava a dizer: em quem vocês estão confiando? Vocês estão vendo aqui um exército infinitamente maior, nem adianta lutar, é melhor vocês se renderem e evitar o derramamento de sangue. Não acreditem no que o rei Ezequias está falando com vocês, ele quer iludir vocês, levar vocês à morte. Se ele estiver dizendo que é para vocês confiarem no seu Deus, olha, nós já destruímos várias nações, já derrotamos os irmãos de vocês, ou seja, Israel do norte, e vocês vão ser o próximo. Tudo isso eles ouviam através da voz do general do exército da Síria, para corromper a fé, destruir toda uma construção feita em cima da palavra e de um relacionamento com Deus. Veja se não é assim que o nosso inimigo trabalha contra nós, muitas vezes ainda hoje. Muitas vezes você está passando por uma situação de enfermidade e aquilo vai demandar algum custo. E aí você olha para a sua conta corrente e você não tem com o que cobrir. E aí o inimigo vem dizer para você: olha, você não vai conseguir. E aí o Espírito Santo toca no seu coração e diz: quem disse que você precisa de dinheiro para vencer essa enfermidade? E aí o homem de Deus, a mulher de Deus começam a provar do que é um relacionamento de fé e confiança no Deus a quem eles servem. Então, Ezequias passou por esse segundo teste. Primeiro, ele passa pelo teste da fidelidade. Em segundo lugar, ele passa pelo teste da confiança. Não só ele, mas ele levou o seu povo a confiar também no Senhor. O terceiro teste que Ezequias passa é o teste da oração. Se nós olharmos capítulo 32, verso 20, é uma sequência de fatos que nós estamos analisando. Diz que por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Então, diante da ameaça feita pelo inimigo, diante de um cenário que os olhos humanos e materiais estavam vendo, todo
Todo o prognóstico que eles poderiam ter era de derrota, era de rendição. Mas com os olhos da fé e da confiança, eles puderam recorrer a Deus naquele momento. Conversar com Deus é algo que está franqueado a todos nós. E naquele momento de desespero, quando tudo parecia estar contribuindo para a derrota deles, eles sabiam que o Deus que estava com eles não os desampararia. Você precisa ter essa certeza hoje. Você precisa se lembrar desse recurso, o recurso da oração. E diz o texto que tanto ele quanto Isaías clamaram ao Senhor pedindo uma solução. E Deus respondeu à oração de Ezequias, Deus respondeu à oração de Isaías, o profeta. Irmãos, não há problema que aos olhos humanos possa ser maior do que o poder do nosso Deus. Sabe como que Deus respondeu à oração de Ezequias e também do profeta Isaías? Naquela mesma noite, diz o texto no verso 21 e 22, que o Senhor enviou um anjo e matou todos os soldados, todos os líderes e todos os oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que só o rei se retirou envergonhado para a sua terra. Se nós olharmos os detalhes dessa passagem no livro de Isaías e também no livro dos reis, nós vamos ver que quando Ezequias compartilhou o problema com o profeta Isaías, e esse também orou, Deus deu a resposta ao profeta Isaías. E mandou dizer a Ezequias: olha, fica tranquilo, porque vocês não serão derrotados pelos assírios. Alguma coisa vai acontecer na vida do rei Senaqueribe. Ele vai ter que sair da frente da batalha. E quando ele for para casa, ele vai morrer. E vai morrer ao fim da espada. Deu mais esse detalhe. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois que Senaqueribe viu todo o seu exército sendo derrotado, no livro 2 Reis dá o detalhe que foram 185 mil homens que morreram. Não se sabe como, mas apareceram os cadáveres no outro dia. Aquele homem foi para casa, e chegando na sua cidade, a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, ele foi até o templo da divindade a qual ele adorava, Nisroch. E naquele templo, provavelmente estava um ambiente escuro. 2 dos seus filhos entraram e ao fio da espada mataram o próprio pai. Se cumprindo a palavra que Deus havia dado a Isaías para dizer a Ezequias. Deus responde ou não responde a oração? E mais do que responder a oração, Deus ainda traz outras orientações. No verso 22 diz que foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as suas fronteiras. Isso é importante para nós, porque nós não temos somente um Deus que nos salva, que nos livra de alguma situação de perigo, de algum tipo de crise. Nós temos um Deus que continua, após o livramento, cuidando de nós. Você tem provado desse cuidado de Deus? Você tem percebido o agir de Deus na sua vida, te protegendo, te guiando, te orientando? Porque quando nós passamos por esse teste, o teste da oração, e nada melhor do que a oração para nos aproximar de Deus, atrairmos a presença de Deus até nós, irmãos. Quando nós passamos por esse teste, o que na verdade Deus está querendo nos mostrar é que Ele é um Deus que interage conosco. Ele é um Deus que nos ouve, que nos escuta. Ele é um Deus que nos responde e que age ao nosso favor. Depois do teste da confiança, depois do teste da oração, eu vejo Ezequias passando pelo teste da respeitabilidade e pelo teste da fama. Olha no verso 23, que seguinte é esse. Diz que muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, o rei de Judá. E daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Aquele milagre que Deus havia feito, ficou conhecido por todas as nações vizinhas.
Ezequias passou a ser respeitado como sendo um homem de Deus, alguém que tinha um Deus que o protegia. Ezequias ficou famoso, as pessoas iam levar presentes para ele como rei, porque queriam estar perto de um rei poderoso. Não havia nação naquele tempo que fosse capaz de vencer o exército da Assíria. A Assíria foi crescendo, tomando nação por nação. O objetivo dela era chegar até o Egito, mas para chegar até o Egito ela tinha que passar por Israel do Norte, por Israel do Sul. Já tinha conquistado Israel do Norte, faltava somente um territóriozinho pequenininho, chamado Judá, o Israel do Sul. Seria muito fácil, se não fosse o tamanho do Deus que protegia e que cuidava daquela nação. Compreenda a visão espiritual do Senhor sobre a sua vida nesse momento. Você pode ser uma pessoa incapaz, mas mediante a sua incapacidade, se houver submissão e dependência ao seu Deus, Ele vai agir em seu favor, e aí você vai experimentar um poder sobrenatural e maior do que qualquer tipo de poder. O apóstolo Paulo disse que quando ele estava fraco, aí é que ele era forte. Por quê? Porque mediante ao reconhecimento da sua fraqueza, da sua fragilidade, da sua impotência diante dos problemas, Deus agia em seu favor. Não adianta, irmãos, a gente ficar se rebatendo, querendo forçar portas que estão fechadas e que Deus não quer abrir. O que nós precisamos fazer é buscar Deus em oração, nos submeter a Ele e vencermos essas circunstâncias difíceis da nossa vida. Agora, quando nós vencermos, naturalmente vai acontecer o que aconteceu com Ezequias. Se não forem as outras pessoas que vierem até nós, atribuindo a fama, o mérito a nós mesmos, muitas vezes nós vamos atribuir o mérito da bênção à nossa própria maneira de ser e de fazer. É nessa hora que nós precisamos ser confrontados com a verdade bíblica que diz que o que nós recebemos do Senhor é fruto da misericórdia e da graça dele, irmãos. Poucas são as coisas que nós recebemos de Deus por conta do nosso próprio mérito, por conta daquilo que nós fazemos. E até mesmo essas coisas que nós fazemos e que atraem a bênção de Deus para nós como uma recompensa, como um galardão terreno, até mesmo essas coisas, quando são aferidas no padrão de Deus, elas não representam quase nada. Quem sou eu, quem é você, para oferecer a Deus, para fazer por Deus alguma coisa que esteja dentro do parâmetro dele, do parâmetro de santidade, do parâmetro de perfeição? Então eu posso, você pode, a gente pode oferecer alguma coisa a Deus e por conta disso receber outras, mas é pela graça dele, pela misericórdia dele. Diante daquela resposta de oração, diante daquele milagre que aconteceu, Ezequias ficou famoso. E sabe o que a fama faz com a gente, irmãos, muitas vezes? Ela acende a nossa vaidade, acende o nosso orgulho. E aí vem o quinto teste ao qual Ezequias foi submetido, no qual ele perdeu, o teste do orgulho. A respeitabilidade e a fama, ele não soube lidar com elas. Mas o que levou ele, pela respeitabilidade e fama, ficar orgulhoso, foi o fruto do seu pecado e da ação externa das pessoas na vida dele. Elogio é bom, trata a nossa autoestima, mas se nós não tomarmos cuidado, o elogio vai exacerbar em nós a vaidade. E a vaidade é o pior pecado na vida de uma pessoa. A vaidade em Lúcifer transformou ele de mensageiro de Deus para o adversário de Deus, o inimigo de Deus, e por conta disso nosso inimigo também. Então, Ezequias é submetido ao teste do orgulho e ele perde. Diz o texto que foi por meio de uma enfermidade que Deus começou a tratar daquele homem. No verso 24 diz que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. E ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mais um sinal miraculoso, mais um milagre na vida de Ezequias. Verso 25 diz que Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado
e por isso a ira do Senhor veio sobre eles, sobre Judá e sobre Jerusalém. Cuidado para você não se tornar uma pessoa orgulhosa, até mesmo pelas dádivas de Deus na sua vida, como aconteceu com Ezequias. O profeta Isaías foi até ele e dizer: arruma a tua casa, põe em ordem, porque essa enfermidade vai ser para a sua morte. E a reação de Ezequias foi mais uma vez orar. E diz o texto, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, que ele virou e disse: ah, Senhor, lembra-te de mim. Parafraseando Ezequias, ele dizia: lembra-te dos momentos que nós tivemos juntos. Lembra, Senhor, de como eu fui fiel, Senhor, quando eu assumi o reinado, eu acabei com todas as estátuas, eu destruí a idolatria no meio da nação de Israel, e foi tão bom viver isso com o Senhor. Eu fico imaginando ele dizer para Deus: Senhor, o Senhor fez aquele milagre me livrando do exército assírio, por que agora eu estou doente e a mensagem que o Senhor manda para mim é que eu vou morrer? Naquele momento, irmãos, eu tenho certeza que algo tocou no coração de Ezequias que fez com que ele mudasse o seu olhar, que estava fixo naquilo que era a fama, que era o orgulho, e se voltasse com arrependimento para o coração de Deus, com um olhar de humildade. No livro do profeta Isaías, o próprio profeta conta que quando ele saiu daquele local, do leito onde se encontrava Ezequias, e chegou no centro do pátio do palácio, ele ouviu uma voz de Deus dizendo para ele: volta e fala com Ezequias, que eu ouvi a sua oração e que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Ezequias então começa a provar, irmãos, mais um milagre de Deus na sua vida. Ele perdeu no teste do orgulho, mas ele venceu o 6º teste, que é o teste da humilhação. Verso 26 diz que então Ezequias se humilhou, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém, e por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante todo o reinado de Ezequias. Mas passando pelo teste do orgulho, perdendo, rapidamente Deus faz o teste da humilhação e ele é aprovado. Eu fico imaginando assim, como que Deus lida conosco. Deus não põe um ponto final nos nossos erros. Deus é um Deus que está sempre disposto a nos dar uma segunda chance, mediante uma oração, como Ezequias fez. E brotou no coração de Ezequias um sentimento de humildade. Não há nada que atraia mais a presença de Deus na nossa vida do que um coração humilde e quebrantado, irmãos. Assim como não há nada que afaste mais a presença de Deus de nós do que um coração orgulhoso, do que um coração soberbo. E se nós olharmos para os testes aos quais Deus nos submete, como sendo maneiras dele nos levar a uma autoavaliação para o nosso próprio crescimento, nós vamos perceber que Deus submeteu aquele homem ao teste do orgulho, para que ele pudesse ver que ele estava orgulhoso, mas o submeteu ao teste da humilhação, para que ele pudesse ter uma chance de se humilhar, tirar o orgulho do seu coração e se transformar numa pessoa humilde. E aí então Deus faz o último teste com ele, que é o teste do seu coração. Eu acho lindo quando Jesus diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Essas são as palavras de Jesus com relação à maneira como nós relacionamos os nossos sentimentos com aquilo que nós temos, ou seja, os nossos bens. Nesse último momento da vida de Ezequias, que o livro das crônicas relata, Ezequias já estava vivendo nos últimos anos que Deus havia lhe acrescentado. Estavam sendo anos bons. Ele estava prosperando. Segundo Crônicas 32, 27 e 30 diz que possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, todo tipo de objeto de valor. Construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez estábulos para os seus diversos rebanhos e para as suas ovelhas. Construiu novas cidades, adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Fora Deus quem tinha dado a Ezequias muitas riquezas. Mediante aquela oração de arrependimento. Mas agora Deus vai colocar Ezequias diante de um teste, o teste do seu próprio coração.
Irmãos, vamos fazer uma correlação quando Deus chamou Abraão e disse: eu quero seu filho Isaque como sacrifício. Deus estava testando Abraão no seu coração. Se o coração de Abraão estava totalmente voltado para a bênção, que era o seu filho, ou se permanecia voltado para Deus, que era o seu abençoador. Deus chama Ezequias para o mesmo teste, para a mesma avaliação. E permitiu que naquele tempo chegasse até ele uma delegação dos governantes da Babilônia. E sem saber, ele abriu as portas do seu reinado e mostrou toda a sua riqueza para aqueles delegados, representantes da Babilônia. E eles levaram a notícia ao rei acerca do que havia lá em Judá. E quem conhece a história sabe que a derrota do Império Assírio foi promovida pelo Império Babilônico. E quando Nabucodonosor venceu a Assíria e conquistou todo o seu território, ele veio junto, na mesma estratégia, para conquistar Judá. Perceba, irmãos, o nosso coração não pode estar voltado para as coisas materiais. Ezequias não mostrou o que ele tinha de maior valor como sendo o testemunho de oração. Ezequias não mostrou como que e o que Deus tinha feito na sua vida. Ezequias foi mostrar os seus bens materiais, o seu ouro, a sua prata. Provérbios capítulo 4, verso 20, diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Ele finaliza dizendo: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Provérbios diz: guarde o teu coração, proteja o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a gente vê o coração de Ezequias focado nas coisas materiais, ou seja, o seu tesouro material, nas suas riquezas materiais. Ele perdeu o foco da riqueza espiritual, de toda a experiência que ele tinha passado com Deus. E por conta disso, veio o Império Babilônico. E aconteceu o que aconteceu com Judá. Jerusalém foi destruída, seus habitantes foram deportados, foi a derrota. O teste do coração foi o mais importante de todos. E Ezequias foi reprovado. Como que está o seu coração hoje? Você tem trabalhado o seu coração no sentido de focá-lo naquilo que é uma riqueza espiritual, naquilo que é o seu relacionamento com Deus? Eu creio, irmãos, que nós temos sido testados a cada instante, em cada detalhe da nossa vida. E quando nós olhamos para esses outros homens que foram testados, tanto Jó, como Abraão, como o próprio Ezequias, há uma coisa que nós podemos nos apegar nesse momento, que é o fato de nós termos a certeza de que Deus está conosco, mesmo em meio a esses testes que nós passamos aqui. E ele diz, irmãos, que nós nunca seremos provados além daquilo que nós pudermos suportar. Tiago diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E essa é a promessa com a qual nós temos que nos apegar. Independente dos testes que nós venhamos a passar nessa vida, nesse concurso que nós estamos fazendo na vida aqui, uma coisa é certa: existe um Deus que está disposto a caminhar conosco, a nos apoiar, nos ajudar, a cuidar de nós e a nos dar a vitória no final de todos eles.
mas nós precisamos ser aprovados nesses testes. Que Deus nos abençoe.